não quero que um crente governe sobre a nação. Eu não quero que um ímpio governe sobre a nação. Eu não quero que um religioso governe sobre a nossa nação. Eu não quero que um teólogo governe nossa nação. Eu quero que um justo governe o nosso país. Porque em Provérbios capítulo 29, versículo 2 está escrito: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. O povo vai se alegrar quando o justo governar. O justo é aquela pessoa que não rouba o que é alheio. O justo é aquela pessoa que é fiel. Existem muitos ímpios que não temem a Deus, mas que são justos. Da mesma forma, existem muitos cristãos que se dizem temer a Deus, que não são justos. Então o nosso desejo é esse, é que uma pessoa honesta governe sobre nós, para que nós não venhamos gemer. É claro que aconteceu essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia e atrapalhou muito a economia, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E também essa pandemia que já fazem aí 3 anos e que até hoje não acabou, que também atrasou demais a economia. O que foi atingido por causa da guerra e dessa pandemia foi a economia. Nós sabemos que a vida financeira não é a coisa mais importante para o cristão. Existem outras coisas que valem mais para as nossas vidas. E o atual presidente, ele defende a família, ele é contra o aborto, ele é contra a legalização das drogas. Com certeza ele apoia a igreja. Ele é um presidente que apoia Israel, que é algo muito importante para nós cristãos também, e muitas outras coisas boas. Se não fosse essa pandemia e essa guerra, com certeza a vida financeira do povo estaria ainda melhor. E agora, neste ano de 2022, que é um ano de eleições presidenciais, nós temos aí 2 personagens que estão na frente das pesquisas. Todo mundo sabe que um dos 2 vai ganhar. Ou é o Lula ou é o Bolsonaro. O Lula, ele é de esquerda e o Bolsonaro, ele é de direita. E todos nós sabemos quais são as pautas que o Lula defende. Todo mundo sabe também quais são as pautas que o Bolsonaro defende. Nós cristãos, que temos um poder de voto imenso no Brasil, devemos votar naquele presidente que mais se encaixa aos princípios bíblicos, pois a nossa vida ela é pautada pelas escrituras sagradas. Mas agora apareceu aí um homem que também é cristão, que se chama Pablo Marçal, um coach, um homem que faz palestras para o povo. Ele agora decidiu se candidatar às eleições presidenciais. Todo mundo sabe, não precisa ser um analista político, que é o Lula ou é o Bolsonaro que vai ganhar. Mas ele decidiu se candidatar, né? E todo mundo sabe que ele vai roubar muito voto do Bolsonaro. E isso não é um pensamento bom da parte deste homem aí que quer se candidatar a presidente, não é verdade? Porque ele sabe perfeitamente que ele não vai ganhar, mas ele vai roubar muito voto do Bolsonaro. Logo, vai ajudar o Lula. Essa não é uma estratégia de Deus. Se não é uma estratégia de Deus, só pode ser uma estratégia do homem, o seu ego ou do diabo. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado. Você não precisa de um presidente, conforme eu disse, crente, cristão ou ímpio. Você precisa de alguém justo. E o atual presidente, ele tem a ficha limpa. Todo mundo sabe que ele tem muitos anos aí, já como político, e ele nunca se corrompeu. Já esse novo candidato cristão que está aparecendo, ninguém sabe do passado dele, não é verdade? Ninguém sabe como é a vida dele. Veja aí nesse vídeo como ele começou, né, a aparecer no meio da população. Veja aí ele com a bandeira do Brasil, né, se candidatando aí diante de um estádio de futebol cheio de gente, né, e ele se apresentando. A vitória do povo brasileiro. Nós precisamos
amigo, será se o Brasil não está caminhando bem? Com certeza o nosso país está caminhando bem. Conforme eu disse, se não fosse aí essa pandemia e essa guerra que está atingindo a economia do mundo inteiro, o Brasil estaria melhor ainda. Então, esse homem que está aparecendo aí, que vai se candidatar para presidente, com certeza não vai ganhar. Não é o que eu desejo, não é que eu estou profetizando, é o que todo mundo vê, não é verdade? Mas ele vai arrancar muito voto do presidente, porque os evangélicos em peso votam no presidente. Mas existe sempre aqueles que estão em cima do muro, que estão cocheando entre dois pensamentos e vão votar nele. Olha aí mais um discurso dele. A primeira coisa que vai ser criada é o Ministério da Saúde Plena, porque o Ministério da Saúde hoje não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença. A gente gasta bilhões de reais para remediar problema e não investe nada, absolutamente nada para o brasileiro endorfinar o corpo. A gente não recompensa as pessoas por isso, a gente não tem cultura disso. Eu sou defensor que cada vez o Estado vá diminuindo de tamanho para o povo aparecer, o povo crescer, o povo ter representatividade, né? Exercer essa governança. Só que é o seguinte, se a gente, de novo, eu vou bater nessa tecla, que eu não vejo ninguém mudando, ninguém falando disso. As pessoas, se elas não mudarem a mentalidade, elas sempre vão custar muito caro e o Estado vai ser uma babada das pessoas, dos cidadãos. O que a gente tem que acabar, só que isso é um processo que vai levar décadas, né? Mas tem que começar, alguém tem que ter coragem de começar. É o processo do Estado deixar de ser babado do cidadão. Não faz sentido o povo não destravar. Eu, sentado na cadeira de presidente do país, a primeira coisa que eu vou fazer é que se levantem os criativos. Ah, papo, a gente não tem, então vamos desbloquear. Por isso que o negócio chama destravar da nação. Cadê as marcas do Brasil? Cadê o incentivo a isso? Eu vou falar. Eu serei a pessoa que mais vai incentivar a história desse país. As pessoas vão ser criativas, elas serão produtivas. Por que que nós não estamos fabricando essas placas de energia solar? As que eu comprei veio de Israel. A gente vai ser engolido. Se a gente não for um povo criativo, a gente vai ser engolido. Realmente é um discurso de um verdadeiro político, não é verdade? Prometendo muitas coisas. Mas esse vídeo é de alerta para mim e para você. Todo mundo sabe que é o Lula ou o Bolsonaro que vai ganhar as eleições esse ano. Mas o diabo quer fazer com que o Lula ganhe, porque ele vai ganhar mais, não é verdade? Ele vai implantar leis anticristãs, né, que vai favorecer o aborto, a legalização das armas, vai acabar com a liberdade e muitas outras coisas, não é verdade? Mas eu e você, que somos cristãos autênticos, que temos uma opinião formada, não vamos cair nesse engodo do inimigo. Amém? Que Deus abençoe a você e a sua família. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e se inscreva também em nosso canal, porque toda semana estamos postando vídeos aqui para a nossa edificação. Amém?